E aí, amigo, amiga, tá pronta? Tá pronto? Vamos estudar a lição novamente? Abra teu coração e vamos juntos nessa direção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você pensa a respeito de si mesmo? Um grande problema para os homens e mulheres de hoje é o tal da superestimação. Superestimar a si próprio. Como que você pensa a respeito de si mesmo? Fica ligado no tema de hoje, cujo título é Amor Próprio. Leia comigo as palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensar acerca de si com moderação, não além do que convém. Olha que conselho prático. Deixa eu mostrar para você como que isso é benéfico. Deixa eu mostrar para você, se caso esse princípio não for vivido por mim e por você, ele se tornará uma armadilha. O primeiro exemplo foi o primeiro pecador, Lúcifer. Veja o que a Bíblia diz sobre ele em Ezequiel 28, verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Você percebeu por que ele se corrompeu? Segundo o texto bíblico, por causa da sua formosura e por causa do seu resplendor. Veja que ele se achava o mais bonito e o mais elevado de todos os anjos, e por causa disso, diz a Bíblia, que ele se corrompeu. Além disso, aconteceu algo interessante. Isaías 14, versículo 14. Diz assim: sereis semelhante ao Altíssimo. Você percebeu que a consequência da ambição de querer ser semelhante ao Altíssimo, tomar algo que não lhe pertencia, aconteceu somente como uma consequência da sua super autoestima? Percebeu isso? E por isso ele reivindica direitos que não possuía. Deixa eu dizer uma coisa para você. A super autoestima é um auto-engano. Você está enganando a si mesmo. Cuidado, pense com moderação. É o conselho bíblico. Cuidado para que a sua super autoestima não leve pelos mesmos caminhos que levou Lúcifer. Veja que havia no coração de Lúcifer dois traços. Auto-engano, porque ele se achava melhor, e cobiça, porque ele queria reivindicar aquilo que não lhe pertencia. Ser semelhante ao Altíssimo não era essa a função dele. Deixa eu dar outro exemplo para você. Outro exemplo de um monarca que viveu há muito tempo atrás, chamado Nabucodonosor. Isso está lá registrado em Daniel capítulo 4, verso 30. Veja como que ele se define. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Você reparou que Nabucodonosor, por causa da sua pompa, por causa da sua posição como monarca, de fato ele era o rei, de fato ele era o maior imperador que havia, porque Babilônia dominava todas as nações. Você reparou como que tudo isso o levou a se superestimar muito mais do que devia? De modo arrogante, ele se considerava superior ao que ele realmente era. Um outro exemplo do que nós estamos falando é daquele fariseu que subiu ao templo e orava para Deus dizendo: Senhor, dou graças ao Senhor por não ser como os demais homens, pecadores, e como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Olha que coisa interessante. Ele se julgava especial diante de Deus pelo que ele tinha e pelo que ele fazia. O final da história você já conhece. Jesus diz que esse fariseu desceu do templo sem ser justificado, e aquele publicano que ele tanto acusava, esse sim saiu justificado diante de Deus. Você percebeu que todos eles erraram o alvo porque justamente se superestimavam? Ei, olha o conselho da Bíblia. Pense acerca de si mesmo como convém, não além do que se deve, mas com moderação, de acordo com a medida de fé que Deus deu a cada um de nós. O que levou esses 3 personagens a caírem em pecado foi exatamente o fascínio das riquezas. Veja, por exemplo, Lúcifer andava sobre as pedras preciosas. Veja, por exemplo, Nabucodonosor era o grande monarca das nações. Esse fariseu, talvez ele não fosse tão rico como os outros, mas ele se gabava daquilo que ele fazia diante de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo
10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Percebeu aí? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns enveredaram por esse caminho e traíram para si muitas dores. Ei, por que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males? Porque ele traz um falso senso de importância. Aqueles que adquirem bens, aqueles que se tornam ricos, é muito fácil se colocar acima dos outros como o mais importante. E nisso consiste a queda do homem. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus já dizia, a vida do homem não consiste nos bens que ele possui, não é esse foco. Nunca se esqueça que o materialismo, que alguns a têm como uma religião, tem levado muitos como escravos do pecado e distanciados de Deus e da salvação. Nunca se esqueça disso. Ei, deixa eu dizer uma coisa, o materialismo, ele anda em lado oposto da religião de Cristo. Quer ver isso? Deixa eu ler para você o que está em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. O materialismo e o amor de dinheiro faz com que as pessoas se sentem mais importantes e se elevem sobre as outras e as tratem com desprezo. O próprio Jesus, que foi o homem mais rico que já passou por essa terra, nasceu numa humilde estrebaria, viveu uma vida humilde para nos dar o exemplo de que o que é mais importante não são os bens que nós acumulamos, mas a história que nós escrevemos. Que Deus te abençoe nesse dia.